Unidade 4. Future Plans. Aula 13.1. Conteúdo. Immediate Future. Going to. Affirmative. Habilidade. Elaborar frases e expressões no futuro imediato. Good afternoon! Boa tarde a todos os alunos e teachers que estão nos acompanhando. Estamos iniciando mais uma aula de língua inglesa, né? Nossa última aula, né? Dessa unidade. Amanhã nossa avaliação e revisão. E vamos começar essa aula revisando, né, a aula anterior. Acompanhe então a nossa revisão. Vamos lá. Bom, vamos revisar então o que nós vimos na aula anterior, né? Falamos sobre o passado, né, com used to, e o futuro também, né? Na aula anterior o foco foi criar frases e expressões no futuro distantes, né? Mas antes disso, né, onde tem passado simples ali, nossa aula também foi sobre o used to, né? Que é justamente esse, que é um tipo de passado, ok? Vamos relembrar quando é que nós utilizamos o used to. Utilizamos o used to para demonstrar nostalgia, sentimentos, né? Que é um sentimento que você tem, né? Lembrando de algo que você costumava fazer. E o used to é justamente utilizado nesse momento, quando você lembra o passado, né? Um hábito, né, que você fazia no passado e você não faz mais hoje, ok? Isso é o passado simples com o used to. Agora nós temos também o futuro, né? Que a professora Cristiane, ela tratou, né, de falar sobre o futuro, que o futuro com will, ok? Usamos a palavra will para gerar as frases no futuro, né? Exatamente essa palavra em vermelho que vocês estão vendo aí. You will graduate in 2018. Você vai se formar em 2018, né? She will get married in 2 years, ok? O will é o futuro incerto, tá, gente? Você utiliza o will para fazer frases demonstrando a ideia de um futuro que você não planejou, ok? Que você não tem certeza que vai acontecer. Você apenas pensou, mas que não tem todas, né, as ferramentas ali, toda a certeza para você concretizar aquele ato. Você também usa o will para tomar decisões futuras instantâneas, né? Como assim? Quando você acaba de dizer que você vai beber água, ou então que você lembrou e tem que fazer alguma coisa, você usa o will também. Como, por exemplo, I will drink water, né? I will drink water. Então, eu vou já, nesse exato momento, fazer isso. Por que que eu utilizo o will para um futuro tão próximo? Porque esse futuro que eu estou dizendo que eu vou beber água, é um futuro que eu acabei de tomar a decisão e acabei de dizer que eu vou fazer isso, né? Então, quando é um futuro incerto que eu não sabia até então, ok? Então, eu utilizo o will para essas decisões instantâneas, rápidas também. Ok? Bom, sempre vou colocar o will depois do sujeito em frases afirmativas, né? E antecedendo os verbos principais aí, como você tem um exemplo na frase graduate, na primeira frase tem graduate e na segunda get, tá bom? Então, esse foi a revisão da nossa aula de hoje, né? Relembrando os conteúdos das nossas aulas anteriores de ontem. Vamos agora para o desafio do dia, vamos lá. Vamos ver esta imagem que tem aí a Júlia e a mãe, né? Observe a cena e diga se ela tem certeza que ela irá viajar, né? Observe que ela tem um bilhete na mão, né? Alguma coisa ali que a mãe dela está dando. Será que ela tem certeza? Então, vocês vão me dizer se ela tem certeza ou não no final da nossa aula, ok? Então, vamos agora dar início à nossa aula, né, com a primeira atividade de aula, que é o Picture Noticing. Vamos iniciar a nossa aula, então. Ok, gente, a primeira atividade da nossa aula de hoje é o Picture Noticing. Eu vou trazer para vocês uma imagem aí, para vocês pensarem comigo nas respostas em língua inglesa, ok? Observem, então, aí a Júlia e a mãe dela, né? Vocês viram ela ainda há pouco, né? Ali naquela primeira imagem, né, do desafio, né? Observe as duas novamente. Então, eu tenho ali, elas estão com uma feição estranha, né? E a pergunta é, is Dani upset? Is Dani upset? Na verdade, Julia, né, que está ali, não a Dani. Is Julia upset? Letra A, yes, she is. Yes, she is.
Oh no, she's not. Observem o rostinho dela, né? Ela está upset, ela está muito triste. Na verdade, ela é preocupada, né? Bem triste ali, no sentido de preocupada. Yes, she's. Oh no, she's not. Vamos ver a resposta. Yes, she is. She is upset, né? Ela está meio nervosa ali, né? Transtornada, né? E yes, she is. Sim, ela está. Ok? Vamos para outra pergunta com a mesma imagem. Where is she going? Where is she going? Onde ela está indo? Para onde ela está indo? She's going to the mall. Observem ali aquela palavra flight ticket, né? Que significa bilhete de voo. She's going to the mall ou ela está indo? She's going to the airport. Vamos pensar então. Vocês lembram o que significam mall e airport? Né? Já vimos em aulas anteriores. Vamos então para a nossa resposta. She's going to the airport. Ela está indo para o aeroporto, né? A dica para essa resposta está ali naquele bilhete, né, que eu li para vocês, que é o flight ticket, que é o bilhete de embarque dela. Ela vai viajar. Vamos para outra pergunta com a mesma imagem. Is she late? Ela está atrasada? Is she late? She's very late ou she's not late? Vamos ver então a resposta. She is very late. Ela está muito atrasada, né? Ela está nervosa justamente por isso, né, gente? Vamos entender, então, o que está acontecendo com a Júlia e com a mãe dela ali, né? Que elas estão bem nervosas, com o flight ticket na mão, ok? Vamos ver, então, o nosso diálogo, que é justamente sobre isso, né? We are late. Nós estamos atrasadas. Vamos ver. Mom, I can't believe we woke up so late. We are going to miss the flight. Don't overreact like this. But the traffic is a mess. I am afraid it is not going to be possible. We already checked in. We are just going to go straight to the departure gate, honey. I don't know. I think we are still very late. Honey, can you please calm down? We are just 90 minutes before the flight takes off. Estão bem preocupadas. Vamos entender então o que as duas estão conversando, a mãe da Julia e a Julia, ok? Vamos para o nosso Understanding the Dialogue. Vamos entender então as frases do texto. Vamos lá. A primeira frase que eu tenho é I can't believe we woke up so late. Eu não acredito que nós acordamos tão tarde. I can't believe we woke up so late. Eu não acredito que acordamos tão tarde, tá? Se vocês quiserem copiar essas frases, vocês podem copiar, tá, gente? Number 2, segunda frase. We are going to miss the flight. We are going to miss the flight. Nós vamos perder o voo. We are going to miss the flight. Nós vamos perder o voo. Ok? A terceira frase, the traffic is a mess. The traffic is a mess. O trânsito está um caos. O trânsito está um caos. Quarta frase do nosso diálogo é I am afraid it is not going to be possible. I am afraid it's not going to be possible. Eu tenho receio que não vamos conseguir chegar a tempo. Eu tenho receio que não vamos conseguir chegar a tempo. I am afraid it's not going to be possible. Ok? Essas foram quatro primeiras frases. Eu tenho mais duas agora. Honey, can you please calm down? Querida, você poderia se acalmar? Honey, can you please calm down? Querida, você poderia se acalmar? E a última frase que eu tenho. We are just 90 minutes before the flight takes off. We are just 90 minutes before the flight takes off. Nós estamos 90 minutos adiantado antes do voo decolar, né? Isso que a mãe dela falou, ela está preocupada, mas estão bem, né, adiantadas ali. Vamos rever o diálogo novamente. Acompanhe então, né, já que vocês já sabem o que significa as frases principais. Preste atenção na pronúncia também e nas outras demais frases para vocês entenderem o contexto. Logo depois eu vou dizer o que realmente estava acontecendo. Acompanhe o VT mais uma vez. Vamos lá.
Mom, I can't believe we woke up so late. We are going to miss the flight. Don't overreact like this. But the traffic is a mess. I am afraid it is not going to be possible. We already checked in. We are just going to go straight to the departure gate, honey. I don't know. I think we are still very late. Honey, can you please calm down? We are just 90 minutes before the flight takes off. Bom, então vocês viram aí o vídeo, né, com a Julia e a mãe dela. Elas estão indo para o aeroporto, né, estão atrasadas. Na verdade, nem tanto, né, é o que a mãe da Julia fala, que elas estão adiantadas 90 minutos, mas elas estão num traffic, né, num trânsito ali, a Julia está bem preocupada com isso, ok? Bom, elas estão dentro de um táxi, indo para o aeroporto pegar um air flight, que é um avião. Falando em transportes, é o que nós vamos agora aprender na nossa aula de hoje a respeito de vocabulário. Será tratado o tema transportation, que são os transportes, os meios de transporte. Vamos ver o vídeo então para a gente aprender essas palavras novas. Vamos lá. Vamos então acompanhar esse vocabulário de transportation, que são os meios de transporte, né, gente? Tem o primeiro deles que vai aparecer para vocês, que é o bus. Bus, que é o ônibus, tá bom? Bus, ônibus. Eu tenho mais, o meu segundo agora é o táxi, né? Ou, como vocês conhecem, cab. Vamos ver a próxima. Cab. Cab, que é o táxi, ok? Vamos para o nosso terceiro, né, meio de transporte agora, que é aquele que a Julia ia pegar lá no diálogo, que é o airplane. Airplane, que é o avião, ok? Agora eu tenho ship, ok, que é o navio. A motorbike, que é essa moto, né? A moto que nós conhecemos. Subway, que é o metrô, né? Subway, que é o metrô, que é um trem que fica por debaixo da superfície, né? Boat, que é bem conhecido na nossa região, que é o barco, ok, gente? Barco, boat, barco. Vocês viram aí, né, imagens desses meios de transporte, né, para vocês entenderem como eles são, como eles funcionam. Agora vamos praticar a pronúncia dessas palavras de vocabulário, que é muito importante para a gente aprender a falar, ok? Vamos então para o listening writing agora. Escutem e repitam aí as palavras. Bus, cab, airplane, ship, motorbike, subway, boat, bus, cab, airplane, ship, motorbike, subway, boat, bus, cab, airplane, ship, motorbike, subway, boat. Ok, gente, vocês então praticaram aí a pronúncia dessas palavras do vocabulário? Eu espero que sim. Agora vamos
entender, né, esse momento é importante para vocês escreverem, tá? Anotem essas palavras aí ainda no listening write, né? Porque são duas etapas, né, gente? A primeira é listening, escutar, e depois é escrever, ó, writing, tá? Então anotem aí no caderno de vocês, ok? Essas 7 palavras, dessas 7 words. Eu vou colocar para vocês também o significado na língua portuguesa e vocês vão poder fazer isso também aí no caderno de vocês na sala de aula. Vamos lá então. A primeira palavra que eu tenho é bus. Como vocês viram nos meus comentários, significa ônibus, ok? Ônibus. Anotem aí. A segunda palavra, cab, ok? Cab, que apareceu no vídeo, né? E também aqui no listening. Ok? Significa táxi. A terceira palavra, airplane. Airplane é o nosso avião que conhecemos. Ok? A quarta palavra, ship. Ship. Ok? Que é navio, né? Que são aqueles barcos de ferro imensos, né? Navio. Ok? A próxima palavra, a quinta palavra, motorbike, né? Mais conhecido como moto, né, popularmente conhecida, ou motocicleta. Motocicleta. Aí eu tenho aqui o subway, que é o metrô, né, que é aquele trem de subsolo que passa por debaixo da terra, ok? Metrô. E por último, o nosso conhecido boat, que nós usamos muito nos nossos rios amazônicos, que é o barco, ok? Boat, barco, ok? Então vamos recapitular aí. Bus, ônibus. Cab, táxi. Airplane, avião. Ship, navio. Motorbike, moto ou motocicleta. E o subway, metrô. E por fim, o nosso conhecido boat, que é barco. Ok, gente? Vamos lá então para o nosso Did You Know, nossa curiosidade do dia hoje é a respeito de um meio de transporte, né? The fastest transportation in the world. In 2016, the Japanese industry started to develop the fastest train in the world, né? O que eu estou dizendo é que o meio de transporte mais rápido foi construído, né, em 2016 pelos japoneses, pela indústria japonesa, né? Eles desenvolveram o metrô, o trem mais rápido do mundo, né? This train is going to peak 101 kilometers per hour, né? 1,101 kilometers per hour, quer dizer que a velocidade desse trem vai alcançar 1.101 km por hora, é muita coisa, né? Rapidíssimo. Which means it will be the fastest transportation ever, né? Isso vai significar ser o meio de transporte mais rápido do mundo, né? Bem incrível aí o que os japoneses fizeram, né? Criaram um trem a essa velocidade de 1.101 km por hora, né? Vamos então agora falar sobre grammar, sobre gramática, o immediate future, né? Nós estamos na 4ª unidade e o tema integrador dela é falar sobre o future plans, que são planos futuros, né? Na aula de ontem, né, começamos a trabalhar o futuro com o will. Hoje vamos começar a falar agora sobre um outro tipo de futuro, que é o immediate future. Acompanhe então a próxima imagem. Ok? O immediate future, que é o futuro imediato, que é um futuro próximo, né? Um futuro que você tem ideia que vai acontecer, que você planejou, né? Vamos ver o que fala todas essas informações aí. When we want to express something we plan to do or something we are sure it's going to happen, we generally use the expression going to. Quando nós queremos expressar alguma coisa que nós planejamos ou fazer algo que nós temos certeza que vai acontecer, então nesse caso usamos a expressão going to. To make the sentences, it is important to place going to after the subject preceding the main verb. Para fazer essas frases é importante localizar, situar o going to depois do sujeito e antes do verbo principal, ok? Então é sempre assim, essa vai ser a estrutura, sujeito, going to e verbo principal. É bem parecido até com a estrutura que eu mostrei ontem com o used to, né? Só que going to é para futuro, ok? Vamos acompanhar um vídeo agora que vai mostrar para vocês a formação, né, da estrutura das frases no futuro imediato.
They are going to get a bus in few minutes. She's going to move to Belém tomorrow. He's going to buy food this morning. Vocês viram então esse vídeo mostrando os exemplos da frase com be going to, né, sendo utilizada aí. Bom, vocês vão ver o vídeo novamente, eu vou explicar a posição de cada uma desses elementos na frase. Vamos lá. Going to e sua estrutura, né? Sujeito, going to e verbo principal. Olha só como que vai montar, como que eu monto a frase. Você tem ali, ó, they are going to get a bus in few minutes, né? É importante cada elemento dessa frase aí que vocês vão precisar entender para localizar e para ver a necessidade de colocar essas palavras nessa ordem, tá? Eu começo falando ali com o sujeito do verbo, né? Com o sujeito da frase, perdão. O sujeito dessa frase é o they, ok? Eles. E depois vem o verbo to be, tá, gente? Esse going to não é só colocar o going to na frase, ele precisa de um auxiliar. Dependendo do sujeito que você vai utilizar os verbos to be que acompanham cada um desses pronomes, esses sujeitos que nós já conhecemos, né? Nesse caso com they, eu utilizo o verbo to be, o auxiliar, o verbo to be aí como forma auxiliar, que é o are, ok? O going to, nesse caso, né, é a expressão de futuro imediato, e logo depois eu acrescento o verbo principal, ok? Aí eu tenho essa expressão in few minutes, que quer dizer em poucos minutos, né? Porque ela te dá uma ideia de ser um futuro que vai acontecer daqui a pouco, né? Eu só utilizo essa frase em momentos, tá, que eu estou usando going to, porque eu estou afirmando que é um futuro que já vai acontecer, e a expressão in few minutes, em poucos minutos, reflete justamente isso. Vamos para outra frase, vamos lá. Observem aí ela fazendo as malas, né? E eu tenho a expressão she's going to move to Belém tomorrow. Ela vai se mudar para Belém amanhã. Observem que a frase inicia-se com she, com o sujeito, ok? Observem que o verbo to be aí já não é o are. Por quê, gente? Porque eu utilizo o is com o she, né? O is, todo o verbo to be é muito importante dentro dessa estrutura. Ele sempre aparece depois do sujeito e antes do going to. Aí você tem she, o sujeito, is, que é o verbo to be como verbo auxiliar da frase, tá? Going to, que é a expressão de futuro imediato, e o verbo principal, que é move. Vocês devem estar se perguntando, teacher, sempre eu vou precisar do verbo to be trabalhando com going to? Sim, sempre você vai utilizar, tá? Dependendo de quem é o sujeito, que se é singular ou plural, eu utilizo is ou are. E se for o I, né, eu vou utilizar o am, como a gente já conhece, como já estudamos no passado, tá? She's going to move to Belém tomorrow. Tomorrow é uma expressão de futuro, então você precisa utilizá-la também, tá bom? Agora o próximo exemplo que eu tenho é he's going to buy food this morning. He's going to buy food this morning. Ele vai, né, comprar comida esta manhã. Né? Isso ainda não aconteceu, né? Ainda está ali de manhã e ele está indo lá, ele vai já comprar comida. Então essa frase está dizendo, né, justamente que é algo que está para acontecer, tá? Olhando a estrutura, eu tenho o sujeito he, o is, como verbo auxiliar, né, que é como eu acabei de falar, o verbo to be é o auxiliar do going to, do futuro imediato. Utilizo o going to depois do is e o verbo principal buy, ok? E depois o complemento. Tá bom, gente? Então vocês acabaram de acompanhar esse vídeo mostrando passo a passo da estrutura, né? Do verbo do futuro, né? De trabalhar o futuro imediato. E como eu devo montar essas frases utilizando o sujeito, né? Depois o verbo to be, que vai acompanhar o sujeito, é a parte integrante ali da estrutura do futuro imediato, a expressão de futuro imediato, que é o going to, e depois o verbo principal. Vamos ver como que se aplica essas frases no dia a dia agora nos mini diálogos. Vamos lá.
Os dois personagens que eu tenho iniciando é o Pedro e o Sammy, né? Eles estão ali conversando. Are you? Eu tenho uma frase interrogativa. Are you still going to move to Fortaleza? Você ainda vai se mudar para Fortaleza? Of course, claro. I have a great plans to do in Ceará. Né? Eu tenho ótimos planos lá no Ceará, né? Que é a capital daquelas... É o estado, né, que está Fortaleza. E aí, o que eu tenho logo depois? O Pedro fala, I am thinking about a move to a Brazilian coast city too. Eu estou pensando em me mudar para uma cidade da costa brasileira também. Aí o Sammy diz, it is better, é muito melhor, né? Observem lá na frase do começo que eu tenho o going to sendo utilizado numa forma interrogativa, né? O are está colocado na frente do sujeito, né? Geralmente na frase afirmativa você tem o you are still going to, né? Só que agora é are you, né? Que é a frase interrogativa. Na frase interrogativa só tem essa mudança do verbo to be com o sujeito, tá, gente? Somente isso, é bem simples. Vamos para outro diálogo agora. Eu tenho a Julia e a Dani conversando, né? A Julia diz, I saved enough money to buy a new car. Eu guardei muito dinheiro, né? O dinheiro suficiente para comprar um novo carro. Aí a Dani pergunta, when are you going to buy one? Are you going to buy one, né, gente? É when are you going to buy one? Quando que você vai comprar um? I'm going to buy one this weekend. Eu vou comprar um neste fim de semana, né? Aí está a nossa frase no presente, no futuro imediato, tá? I'm going to buy one this weekend. Eu vou comprar um esse final de semana. Observem a estrutura aí, ó, o sujeito I, o verbo to be am sendo utilizado, o going to e o verbo principal, mais a expressão, né, para completar o sentido ali da frase, que é this weekend, que é neste fim de semana. Esse fim de semana que ainda não veio, né, que ainda não aconteceu. Mas ela tem certeza já, porque ela já tem o dinheiro em mãos, por isso que ela vai comprar. Agora eu tenho a última frase, let's get a ride someday. A Dani se oferece, né, dizendo que vamos dar uma volta no seu carro novo algum dia. E ela fala sure, claro que sim, ok? Vamos para outro mini diálogo, vamos ver outro mini dialogue. What are you going to do tonight? Tenho aí outra pergunta com o going to na forma interrogativa. What are you going to do tonight? O que você vai fazer hoje à noite? Né? Ele pergunta para a Dani ali. Aí a Dani diz, I am going to visit my boyfriend. Ela diz que ela vai visitar um namorado, né? I'm going to visit my boyfriend. Nessa frase você tem uma frase que é no futuro imediato, né? A estrutura I am going to visit, né? Sujeito, verbo to be, going to e o verbo principal. Eu vou visitar meu namorado. E o Solomon diz, oh, how is he? E como ele é? He's fine. Ele é ótimo. He miss all of you guys. Na verdade, ele pergunta how is he, né? Como ele está, não como ele é. Como ele está, e ela diz, ele está ótimo, ele sente falta de todos vocês. A Dani fala. Ok? Então vocês observaram ali os mini diálogos mostrando como é importante também o uso do going to no dia a dia, né? Vocês viram frases na forma interrogativa e na afirmativa, né? Do going to, que significa immediate future, falar sobre planos que você sabe que vai acontecer, sobre ações que você sabe já que também vai acontecer, que você tem certeza, tá bom? Vamos para o nosso segundo listening writing de hoje, só que dessa vez a gente vai ouvir e repetir as expressões com going to que nós acabamos de ver na gramática. Acompanha aí. Going to. She is going to. He is going to. I am going to. They are going to. She's going to move to Belém. They are going to get a bus. Going to. She is going to. He is going to. I am going to. They are going to. She's going to move to Belém. They are going to get a bus. Going to. She is going to. He is going to. I am going to. They are going to. She's going to move to Belém. They are going to get a bus. Going to. She is going to. He is going to. I am going to.
They are going to. She's going to move to Belém. They are going to get a bus. Going to. She is going to. He is going to. I am going to. They are going to. She's going to move to Belém. They are going to get a bus. Ok, gente, vocês então repetiram bastante aí as expressões com going to, eu espero que sim, né, para vocês poderem caprichar na pronúncia de vocês, tá? Bom, relembrando que nessa gramática estudamos o futuro imediato, né, que é caracterizado pela expressão going to, né, que vocês repetiram aí, ok? Como que eu vou formar essas frases? Eu preciso do meu sujeito, de um verbo auxiliar, o sujeito esse, né, que pode ser o I, you, qualquer pronome, um nome próprio também. Vou utilizar o is, o are e o am, que é o verbo to be, ok? Para auxiliar. Depois eu acrescento o going to e o verbo principal. Parece longa, mas é bem simples, tá? Vocês viram vários exemplos aí dessas frases sendo montadas, tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.